Acha que aquele abacate cremoso que come ao pequeno almoço é o seu melhor amigo para a saúde? E se eu lhe dissesse que, sem saber, pode estar a cometer erros que transformam este superalimento num inimigo silencioso para o seu corpo, especialmente depois dos 60 anos? É uma realidade frustrante, não é? Tentamos seguir os conselhos, comprar os alimentos que nos dizem ser saudáveis, esforçamo-nos para cuidar de nós, mas mesmo assim, a balança não mexe, a digestão parece mais lenta ou surgem pequenos problemas de saúde que não conseguimos explicar. Sentimos que estamos a fazer tudo bem, mas algo não bate certo. O segredo não está em deixar de comer os alimentos que adora, como o abacate. O segredo está em compreender como o seu corpo, que mudou ao longo dos anos, processa esses alimentos. A verdade é que um alimento bom, consumido da forma errada, pode causar mais mal do que bem. Neste vídeo, vamos revelar os 6 erros mais comuns que as pessoas com mais de 60 anos cometem ao comer abacate, e como estes erros podem estar a sabotar a sua saúde sem que se aperceba. Fique até ao final, porque o último erro é o mais surpreendente e o mais perigoso de todos, envolvendo um risco que o seu médico talvez não tenha tido tempo de lhe explicar em detalhe. Vamos começar pelo erro que quase toda a gente comete por pura inocência, acreditando que está a fazer um grande favor ao seu corpo. Falamos do excesso. Sim, comer abacate a mais. Ouvimos por todo o lado que o abacate é uma fonte de gorduras boas, e isso é absolutamente verdade. Mas o que muitas vezes nos esquecemos é que gordura, mesmo a boa, é o nutriente com mais calorias. Pense no nosso azeite, o ouro líquido da dieta mediterrânea. É incrivelmente saudável, cheio de antioxidantes e benefícios para o coração. Mas algum de nós beberia um copo de azeite ao pequeno almoço? Claro que não. Usamo-lo com moderação, um fio na salada, um pouco para cozinhar. Com o abacate, a lógica deve ser a mesma. Um único abacate médio pode conter entre 300 a 400 calorias e cerca de 30 gramas de gordura. Para uma pessoa com mais de 60 anos, cujo metabolismo é naturalmente mais lento e o nível de atividade física pode ser menor, 400 calorias podem representar quase um quarto das necessidades diárias totais. Se adicionar um abacate inteiro à sua torrada da manhã, pensando que é apenas uma fruta, pode estar a consumir as calorias de uma refeição completa sem se dar conta. E o que acontece quando consumimos mais calorias do que gastamos, dia após dia? O corpo, muito eficiente, armazena essa energia extra em forma de gordura, levando ao aumento de peso. E o peso a mais depois dos 60 não é apenas uma questão de estética. Pesa sobre as nossas articulações, especialmente os joelhos e as ancas, aumenta a pressão arterial e sobrecarrega o coração. A porção ideal para a maioria das pessoas é cerca de 1/4 a meio abacate por dia. Isto é o suficiente para obter os seus benefícios: a fibra que ajuda o intestino, o potássio que regula a pressão arterial, as vitaminas, sem a bomba calórica. Pode usar 1/4 de abacate esmagado na sua torrada de pão integral, ou cortar meio abacate em cubos para uma salada rica ao almoço. Dividir o abacate e guardá-lo corretamente, algo que já vamos falar, é a chave. Mas a quantidade não é o único fator. A qualidade e o estado do abacate que come são igualmente cruciais. E isso leva-nos ao segundo erro muito comum: ignorar o ponto de maturação. Quantas vezes, na pressa do supermercado, agarramos num abacate que parece bom por fora, mas ao chegar a casa descobrimos que está duro como uma pedra, ou, pior ainda, cheio de manchas escuras e moles? Comer um abacate que não está no ponto certo não é apenas uma má experiência para o paladar. É também um problema para o seu sistema digestivo. Um abacate verde, que ainda não amadureceu, tem uma textura firme e um sabor amargo porque os seus açúcares e gorduras complexas ainda não se desenvolveram. O nosso corpo tem muita dificuldade em digerir estes compostos, o que pode resultar em inchaço, gases e até cólicas dolorosas. É o seu sistema digestivo a dizer: eu não estou preparado para isto. Por outro lado, um abacate demasiado maduro é um risco ainda maior. Aquelas manchas escuras e a textura pastosa podem ser um sinal de que o fruto começou a apodrecer.
Isso significa que pode conter bolor e bactérias, como a listeria ou a salmonela, que podem causar intoxicações alimentares. E o sistema imunitário de uma pessoa com mais de 60 anos pode ser mais vulnerável a estas infecções. Então, como escolher o abacate perfeito? É uma arte simples. Primeiro, olhe para a cor. Geralmente deve procurar um verde escuro, não um verde brilhante nem completamente preto. Depois, pegue nele com a palma da mão e aperte muito suavemente. Deve ceder um pouco à pressão, como um pêssego maduro, mas não deve sentir-se mole ou esvaziado. Se estiver duro como uma rocha, precisa de mais uns dias na fruteira. Se estiver mole, já passou do ponto. E aqui vai um truque de mestre. Tente tirar o pequeno pedúnculo, aquela pequena tampa no topo do abacate. Se sair facilmente e por baixo estiver verde, o abacate está perfeito. Se estiver castanho, está demasiado maduro. Se não sair de todo, ainda está verde. Lembro-me da minha vizinha, a dona Alice, que comprou um saco de abacates em promoção. Estavam duros, mas ela não queria desperdiçar e fez uma grande salada. Passou a noite inteira com uma azia terrível. Ela culpou o pepino, mas eu sei que foi o abacate que o seu corpo simplesmente não conseguiu processar. Prestar atenção a estes detalhes transforma o abacate de um risco digestivo num verdadeiro aliado. Agora que já sabemos escolher o abacate perfeito e a quantidade certa, temos de pensar com o que o estamos a combinar. E é aqui que muitas pessoas, com as melhores das intenções, cometem o terceiro erro: fazer más combinações. O abacate é, na sua essência, uma fonte de gordura. Quando o juntamos a outros alimentos que também são ricos em gordura e calorias, transformamos uma refeição potencialmente saudável numa autêntica bomba calórica que pode ser pesada para a digestão e sabotar os nossos objetivos de saúde. Imagine uma fatia de pão branco barrada com manteiga, por cima fatias de abacate, 2 fatias de bacon e um ovo estrelado em óleo. Embora cada um destes elementos possa ser saboroso, juntos criam uma refeição extremamente densa em calorias e gordura saturada que pode deixar-nos a sentir pesados, sonolentos e, a longo prazo, contribuir para o aumento do colesterol e problemas cardíacos. É como fazer umas belas sardinhas assadas, cheias do nosso precioso ômega 3, e depois afogá-las num mar de maionese industrial. Perde-se todo o benefício. A chave é o equilíbrio. Pense no abacate como o substituto de outra gordura na sua refeição, não como um acréscimo. Em vez de manteiga ou margarina na sua torrada, use um pouco de abacate esmagado. Fica delicioso com uma pitada de sal, pimenta e umas gotas de sumo de limão. Numa salada, o abacate pode substituir um molho cremoso e calórico. Junte-o a folhas verdes, tomate, pepino, uma fonte de proteína magra como peito de frango grelhado ou uma mão cheia de grão de bico e tempere apenas com um fio de azeite e vinagre. Outra excelente combinação é com ovos. Um ovo cozido ou escalfado ao lado de umas fatias de abacate é um pequeno almoço ou um almoço leve que nos dá proteína de qualidade e gorduras saudáveis, mantendo-nos saciados por mais tempo e evitando os petiscos a meio da manhã. Esta ideia de equilíbrio e variedade leva-nos diretamente ao quarto erro, que é uma armadilha mental em que é fácil cair quando descobrimos um superalimento. Depender do abacate como única fonte de gorduras saudáveis. Sim, o abacate é fantástico, mas a nossa saúde depende da diversidade. O nosso corpo precisa de uma variedade de nutrientes que vêm de diferentes fontes. Cada alimento tem um perfil único de vitaminas, minerais e, no caso das gorduras, de ácidos gordos. O abacate é rico em gorduras monoinsaturadas, semelhantes às do azeite, que são ótimas para o coração. Mas o nosso cérebro, as nossas articulações e a nossa pele também precisam desesperadamente de outros tipos de gordura, como os ômega 3. Onde os encontramos em abundância na nossa cultura? Nos peixes gordos, como a sardinha, a cavala e o salmão. Incluir estes peixes na nossa alimentação 2 a 3 vezes por semana é fundamental para a saúde cerebral e para combater a inflamação. E as nozes, as amêndoas?
são outra fonte extraordinária de gorduras saudáveis, fibras e minerais. Um pequeno punhado por dia é um lanche perfeito. E as sementes? Sementes de linhaça moídas ou sementes de chia, adicionadas a um iogurte ou a uma sopa, são das fontes vegetais mais ricas em ômega 3. Se nos focarmos apenas no abacate, estamos a perder toda esta riqueza nutricional. O corpo humano é como uma orquestra. Precisa de vários instrumentos a tocar em harmonia para criar uma bela sinfonia. Precisa dos violinos das gorduras monoinsaturadas do abacate e do azeite, mas também precisa dos violoncelos dos ômega 3 do peixe e dos metais dos nutrientes das nozes e sementes. Comer sempre a mesma coisa, por mais saudável que seja, é como ouvir uma orquestra a tocar apenas uma nota. Agora vamos abordar o erro que considero o mais sério de todos, um que pode ter consequências diretas e perigosas para muitos de vós que tomam uma medicação muito comum depois de uma certa idade. Falo da interação com medicamentos, especificamente os anticoagulantes, como a varfarina. Muitos idosos tomam este tipo de medicação para prevenir a formação de coágulos sanguíneos, que podem causar tromboses, embolias ou AVCs. O que talvez não saiba é que o abacate é moderadamente rico em vitamina K. E qual é o papel da vitamina K no nosso corpo? É essencial para a coagulação do sangue. Ajuda o sangue a espesar, para parar uma hemorragia quando nos cortamos. A varfarina funciona precisamente bloqueando a ação da vitamina K, tornando o sangue mais fino e menos propenso a formar coágulos perigosos. Agora consegue ver o problema? Se a sua dose de varfarina foi ajustada pelo médico com base na sua dieta habitual e de repente começa a comer muito abacate todos os dias, está a introduzir mais vitamina K no seu sistema. Isto pode anular o efeito do medicamento, tornando o seu sangue mais espesso e aumentando o risco de um coágulo. Pelo contrário, se comia abacate regularmente e de repente para, os níveis de vitamina K descem e o sangue pode ficar demasiado fino, aumentando o risco de hemorragias. Isto não significa, de forma alguma, que tem de parar de comer abacate se toma esta medicação. A mensagem mais importante aqui é a consistência. O perigo não está em comer abacate, está nas grandes flutuações no seu consumo. Se decidir incluir o abacate na sua dieta, faça-o de forma regular e consistente. Por exemplo, comendo a mesma quantidade todos os dias. E, acima de tudo, fale com o seu médico ou farmacêutico. Informe-o sobre esta mudança na sua dieta para que ele possa monitorizar os seus níveis de coagulação e, se necessário, ajustar a dose do seu medicamento. Esta regra aplica-se a outros alimentos ricos em vitamina K, como os espinafres, os brócolos ou a couve. A comunicação com o profissional de saúde que o acompanha é a sua maior ferramenta de segurança. Depois de um aviso tão importante sobre medicamentos, o nosso sexto e último erro pode parecer menos grave, mas, na verdade, afeta a segurança do que come todos os dias e é algo que muitas vezes ignoramos por pressa ou por hábito. Refiro-me à preparação e armazenamento incorretos do abacate. Este erro divide-se em duas partes simples, mas cruciais. Não lavar a casca antes de cortar e não guardar as sobras de forma adequada. Vamos pensar na primeira parte. O abacate tem uma casca grossa e rugosa que não comemos. Por isso, a maioria das pessoas pensa: para que lavá-lo? Mas imagine a viagem que aquele abacate fez até chegar à sua cozinha. Esteve na terra, foi manuseado por várias pessoas, transportado em caixas, exposto no supermercado onde dezenas de mãos lhe tocaram. A sua casca pode ser um refúgio para bactérias como a listeria e a salmonela. Quando pega numa faca e corta o abacate ao meio, a lâmina atravessa a casca e arrasta consigo todas essas bactérias para a polpa cremosa que vai comer. Para um jovem com um sistema imunitário forte, isto pode não causar problemas. Mas para uma pessoa com mais de 60 anos, cujo sistema imunitário pode ser mais vulnerável, uma contaminação destas pode levar a uma intoxicação alimentar séria. A solução é incrivelmente simples e demora menos de 1 minuto. Antes de cortar um abacate, lave-o bem em água corrente, esfregando a casca com as mãos ou com uma escova macia.
Depois, seque-o com um pano de cozinha limpo ou papel de cozinha. Este pequeno gesto pode fazer uma enorme diferença para a sua segurança. A segunda parte deste erro acontece depois de já ter desfrutado de uma parte do seu abacate. O que faz com a outra metade? Se simplesmente a pousar no frigorífico, em poucas horas a superfície verde e vibrante ficará castanha e pouco apetitosa. Este processo chama-se oxidação, e embora não seja necessariamente perigoso, significa que o abacate está a perder alguns dos seus preciosos antioxidantes. Além disso, se não for bem protegido, pode absorver odores de outros alimentos no frigorífico e a sua superfície exposta é um local ideal para o crescimento de bactérias. Para guardar a metade que sobrou, há alguns truques eficazes. Primeiro, deixe sempre o caroço na metade que vai guardar. O caroço ajuda a proteger a polpa que está em contato com ele da exposição ao ar. Em segundo lugar, pincele a superfície cortada com um pouco de sumo de limão ou lima. O ácido cítrico é um antioxidante natural que atrasa significativamente o processo de oxidação. Por fim, o mais importante é minimizar o contato com o ar. A melhor forma de o fazer é embrulhar a metade do abacate firmemente em película aderente, pressionando a película diretamente contra a superfície da polpa para não deixar bolsas de ar. Depois, guarde-o no frigorífico. Desta forma, pode manter-se fresco e verde por 1 ou 2 dias. Assim, ao longo do nosso tempo juntos, vimos que o segredo do abacate não está em comê-lo ou não, mas em como o fazemos. Desde a atenção à quantidade para não sobrecarregar o nosso corpo, a escolher um que esteja no ponto certo para nos nutrir, em vez de nos causar desconforto. Vimos a importância de o casar com os alimentos certos para criar uma refeição verdadeiramente saudável e de não esquecer os outros tesouros da nossa dieta mediterrânea, como o nosso bom azeite e o peixe fresco. E, mais importante que tudo, aprendemos a respeitar a interação poderosa entre o que comemos e os medicamentos que nos ajudam, falando sempre com o nosso médico. Até a simples ação de lavar a casca pode fazer uma diferença enorme na nossa segurança. Sei que pode parecer muita informação, mas não se sinta sobrecarregado. O objetivo não é criar medo de comer, mas sim dar-lhe o poder do conhecimento para comer com mais sabedoria e amor pelo seu corpo. Cada pequena mudança é uma vitória. Não precisa de implementar tudo de uma vez. Comece com uma coisa. Talvez esta semana, a sua vitória seja simplesmente lembrar-se de lavar o abacate antes de o cortar. Na próxima semana, pode ser experimentar comer apenas 1/4 de abacate de cada vez. Pequenos passos consistentes são o caminho para uma saúde duradoura. Agora, gostava muito de saber de si. Comete algum destes erros sem se dar conta? Ou talvez tenha uma dica fantástica sobre como usar o abacate de forma saudável que queira partilhar com a nossa comunidade. Por favor, deixe um comentário abaixo. Adoro ler as vossas histórias e experiências, e todos nós aprendemos uns com os outros. Se este vídeo lhe foi útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos, que são sempre feitos a pensar, especialmente em si e no seu bem-estar. Lembre-se, envelhecer não é sobre restrições, é sobre conhecimento. É ter o poder de fazer as melhores escolhas para viver uma vida cheia de energia, saúde e alegria em todas as idades. Cuide-se bem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.